Muito bem, graças a Deus, paz, povo amado, paz, povo querido, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Deus vivo, todo-poderoso, Pai eterno, esteja te abraçando, te protegendo. Passando aqui hoje, eu vou estar respondendo aqui uma pergunta a respeito. Paz, missionário. A paz a todos, Deus abençoe. Eu vou estar respondendo uma pergunta aqui hoje acerca de mistérios espirituais, mas especificamente, tá? Tratando sobre pactos, tá bom? Pactos, eles são livres, né? O mundo é um mundo livre a pactos. Biblicamente falando, temos aí centenas de pessoas que fizeram pactos, alianças. Inclusive o que vivemos hoje em dia no mundo atual são frutos de pactos, de alianças, tá bom? Deus não mais executa dilúvio sobre a terra por causa de uma aliança, um pacto. Uma aliança é um pacto, é um acordo, tá? Graças a Deus, né? Pois é, Jesus Cristo também, ele veio para desfazer o pacto que foi feito por Adão lá no Jardim do Éden, há cerca de 15 mil anos atrás. Jesus Cristo, ele teve que vir também para desfazer o pacto. Aquela situação toda que a gente vê e a gente lê na Bíblia, a gente vê filmes, Jesus sendo retalhado, uma coroa sendo colocada com paulada. Aquilo ali, Jesus estava desmanchando um pacto, entendeu? Ele estava desmanchando o pacto e tinha que morrer a velha aliança, quebrar aquele velho acordo, para que houvesse uma nova aliança, um novo pacto. O novo pacto agora não é feito mais no sangue de animais, de touros, de bodes, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, né? Capítulo 9, mas agora é mediante uma nova aliança mais eficaz, que funciona melhor. Essa aliança é feita através do sangue de Jesus. Então nós vivemos agora debaixo de um pacto. Jesus diz, essa é a nova aliança, esse é o novo acordo, esse é o novo pacto, tá? Que é feito através do meu sangue. Por isso que pessoas que rejeitam o sangue de Jesus, elas não vão para o inferno, elas já estão no inferno, tá? Porque a nova aliança, ela é selada no sangue de Cristo, né? A gente vê cada maluquice hoje em dia aí, as pessoas falando e tudo. E a gente vê que o sangue, ele fala. O sangue de Abel fala até hoje na terra, viu? O sangue de Abel clama por justiça. A gente vê aí que, biblicamente falando, a Bíblia fala que o sangue dos santos, né? Clamam por justiça diante de Deus também. A gente vê várias passagens na Bíblia que mostram que pactos e acordos, na sua maioria, da sua totalidade, são realizados através do sangue, tá bom? Eita, aqui a cadeira. Tá na cadeira. Chegando agora, a parte da tarde da igreja, na casa do pai aqui, né? Na casa do pai. Pega pra cá, moçada. Pra cá, Mona Lisa. Pois é, então... vamos falar sobre acordo e pactos, tá? Isso aqui é algo muito importante, muito interessante. Se você ver que algumas características dessas que serão aqui passadas, relatadas, fizeram bem para você, envie esse vídeo. Eu não tô nem aí para negócio de like, desses negócios, também não ligo para isso aí não, tá? Esse negócio de aprovação, né? Não. Eu tenho um trabalho, tá? E o meu trabalho como sacerdote de Deus, né? Antes de pastor, é trazer uma revelação de Deus para as pessoas. É trazer uma direção coerente, certa, uma direção palpável, né? Baseada na Bíblia, não em especulações, né? Mas também aqui se não deixa de ter a minha opinião, tudo que eu vou falar. Até porque eu vou falar aqui sobre, para a gente abranger pactos, não tem como abranger pactos sem falar de religiões afros, tá? Com todo respeito, a gente não vai criticar. Eu vou falar aqui à luz da Bíblia, né? E eu vou estar falando aqui também
a respeito de algumas, não diria seitas, algumas organizações europeias e outras mais, mas tudo com decência, com ordem e com respeito, tá bom? Pois bem, pactos são acordos, alianças, que são feitas entre seres humanos dessa matéria, tá? Com seres de outras dimensões. A Bíblia nos fala que Abraão fez pacto com o anjo, pacto com Melquisedeque, e Jacó também teve um acordo ali com o anjo, né? Através da luta que ele venceu o anjo, ele conseguiu um acordo, uma bênção do anjo, tá? E aquele anjo era assistido diante de Deus, por isso que ele pôde abençoar ali a Jacó. Os pactos, geralmente, como já foi dito, são selados por sangue. Por isso a gente vê no pessoal das religiões afros, né, que foram miscigenadas aqui para o Brasil, não vou nem citar nomes, são várias, né? E já entrando aqui agora também, dentro de um tema interessantíssimo, né? Eu acho que provavelmente ninguém deve estar falando disso, nem nas redes e nem no YouTube, porque é algo muito profundo e foi uma conclusão que eu tive depois de estudar vários segmentos religiosos, vários tipos, né, de organizações religiosas. Algumas pessoas me perguntam: pastor, você faz parte dessa organização, faz parte daquela? Eu não faço parte de nenhuma organização, só organização do céu, tá? Só organização do céu. E mesmo se eu fizesse parte, você não saberia, né? Porque é secreto isso aí, né? São secretos. Mas não, a gente, até porque por isso eu tenho liberdade para poder expor meu ponto de vista, falar, né? E passar aqui o entendimento que eu tenho aqui de décadas buscadas, né? Pois bem, religiões afro sabem muito bem disso, né? Em terreiros, seja de quais forem os segmentos, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sejam terreiros ali de magia negra mesmo, né? Terreiros não, locais de magia negra, né? Ou que se fazem bruxarias, né? Aonde for, as pessoas sabem que nada tem tanto impacto, nada tem tanto poder quanto o derramado sangue. Então, para haver um acordo, uma aliança, haverá derramamento de sangue. Por isso que muitas pessoas não entendem porque a vida delas hoje em dia às vezes não progride, não anda, porque deu o seu nome talvez para um bruxo, para um babalorixá, deu o seu nome para... pastor, é só um rezador, pastor, é só uma pessoa que não tem nada não, pastor. Foi só uma bendição e tal, mas talvez aquela pessoa fez um acordo ali no mundo espiritual com algum espírito. E não se engane não, tá? O mundo dos pactos é livre. Os pactos, eles podem ser feitos com Deus, com anjos, e também com anjos caídos, tá? No caso, retornando aqui às religiões afros, eles derramam sangue para orixás, exus, caboclos, guias, seja qual for a denominação que eles dão para esses espíritos. Me perguntaram também, né, se esses exus, orixás, caboclos e tantos outros espíritos, sejam eles de luz ou não de luz, que regem à direita ou à esquerda, né, dessas religiões, se eles são demônios. Com todo o respeito que eu vou dizer aqui, tá? Demônio é algo dentro da demonologia, quando a gente estuda teologia. Um demônio é algo sem forma, tá bom? É algo, deixa eu explicar isso melhor para você entender. O que é um demônio? Um demônio é um ser de maldade, tá? As pessoas não podem, por exemplo, um exu, um orixá, um caboclo, é um demônio, pastor? Eu diria que não. Mas a minha fé cristã, a minha fé que eu tenho, né, e baseada nas escrituras sagradas e em estudos, também eu não diria que eles são anjos de luz, tá? Não. Eu diria que são espíritos de entidades, tá? Pastor, a entidade não é um demônio? Não, nem sempre. A entidade pode ser um espírito, tá? A classe demoníaca, na demonologia, existem vários tipos de espíritos malignos. Existem espíritos baixos, espíritos trevosos, tem demônios, tá? Tem, por exemplo, no caso tem gente que junta isso como uma coisa só.
né? Mas não é uma coisa só, tá bom? Existem castas demoníacas, tem príncipes, tá? Espíritos príncipes são, por exemplo, espíritos príncipes. Eu diria aí que um Exu, que um orixá, pela conclusão que eu cheguei, são espíritos príncipes, mas não são do reino da luz de Deus. Eles regem também no reino das trevas, mas não são demônios, tá? Até porque eles têm vontade própria. Tem, pastor? Tem. E já um demônio, ele tem ali uma execução só na cabeça dele. Qual a execução, pastor? A execução de acabar com a vida da pessoa. Um demônio, dificilmente a pessoa consegue um acordo com ele, tá bom? Pastor? Sim. Onde eu estudei a religião Goetia, né? E eu estudei a Goetia, não aconselho ninguém a estudar, tá? Goetia é algo pesadíssimo para se estudar. Fizeram aí uma bagunça e fizeram aí um monte de mentira, dizendo que a Goetia é salomônica, né? Pelo fato de Salomão ter aprisionado ali 72 demônios, né? E ele realmente aprisionou, pastor? Aprisionou. Só que Salomão é Salomão. Eu não sou Salomão e você não é Salomão. E a gente não recebeu uma palavra da boca do próprio Deus diretamente dizendo que você receberia sabedoria sobre tudo. Então a nossa sabedoria é limitada, tá? Por isso, e outra coisa também, Salomão ele não tinha acordo com demônios. A Goetia é salomônica e a Goetia, elas não colocam a pessoa como sendo autoridade sobre os demônios. Deus deu a Salomão um anel. O Deus que deu, mandou os astros, eles fizeram um anel que foi dado para ele, né? Fabricado pelas coisas, pelos materiais divinos, e esse anel fornecia a Salomão essa autoridade, esse domínio que realmente ele escravizou os demônios, e os demônios faziam tudo que ele queria, tá? Só que na Goetia salomônica e na Goetia normal, acontece toda essa questão, tá? Os demônios trabalham para a pessoa, pastor? Trabalha, claro, trabalha. O pacto é isso aí. A pessoa sela um pacto, o demônio vai trabalhar para ela, tá? Vai. Só que além de ter um prazo de validade, além da pessoa estar na mão do demônio, tá? Além do diabo enganar qualquer um em acordo, eu vou deixar isso aqui bem claro para você entender. Não tem como a pessoa se dar bem em pacto. A pessoa se dá bem por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, ressaltando, pacto das trevas. No estudo que eu tive, Goetia salomônica, Goetia europeia, na Goetia em geral, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre Grimórios. Isso é um assunto que não dá para resumir isso num vídeo só não, tá bom? Isso é um assunto muito extenso. Mas devido a muitas pessoas, né, mandaram, a gente vai falar um pouco. Quando se trata da Goetia, a Goetia salomônica, resumindo rapidamente aqui, a pessoa primeiro não recebe a direção de Deus, não, porque até para a pessoa entrar em um acordo, para a pessoa entrar em um pacto com esses espíritos, né, que são os daimons, demônios da lei da Goetia, até para a pessoa entrar ali, a pessoa vai ter que fazer ali adoração, derramamento de sangue, tá? No círculo do pentagrama. Vai ter que haver diversos tipos de rituais. A quem chegou aí, ó, Chaelzinho. A quem chegou aí, ó. É o príncipezinho do pai aí, ó. Ei, Chael. Alô, Chael. Dá paz ao povo? Dá paz ao povo? Dá paz ao povo. Dá paz ao povo? Dá paz. Tá intertido no desenho bíblico aqui. Pois é. Até para a pessoa entrar, tá, num ciclo goético e conseguir um acordo com algum daimon, com algum espírito maligno ali, a pessoa já vai ter feito um pacto antes, tá? Porque as pessoas não sabem isso. A pessoa dá um nome pro bruxo, pra um feiticeiro, pro mago, pra um babalorixá, para alguém, né? A pessoa, aquela cigana que pega a mão da pessoa na rua, olha, eu vou ler a sua mão, aí lê a mão e fala, olha, você tem que dar um dinheiro para me matar uma galinha, para não acontecer isso, ou para acontecer aquilo, e papapá, etc e tal. Aí a pessoa com medo, né, vai dar o dinheiro. E os ciganos são muito pontuais e firmes no que eles fazem, tá? Porque realmente existe um dom
Existem dons realmente de espíritos que concedem a pessoas ver a vida das pessoas, tá? Existe a clara evidência, existe a evidência, existem dons realmente de revelação, que já aplica aí a nossa parte do cristianismo, mas os demônios, sejam por acordos, por pactos, por alianças, eles também concedem dons, tá? Como a gente vê na Bíblia, a adivinha ali que perseguia, né, a Paulo, e atrás desses homens e começou a contar a vida deles, são servos do Deus Altíssimo e tal. A Bíblia não revela muito, mas a Bíblia fala que ela falou muita coisa, tá? Ou seja, em outras palavras ali, o espírito de Paulo conturbou e ele, cheio do Espírito Santo, já foi ali e repreendeu aquele demônio, tá? E os possuidores daquela mulher queriam matá-los porque ela dava muito lucro para eles. Então, quando uma cigana derrama um sangue, um bruxo derrama um sangue, seja de uma galinha, de uma rolinha, de uma pombinha. Por isso que não existe terreiro que se preze, né? E nem obra de quimbanda que se preze que não comece ali realmente com derramamento de sangue. O derramamento de sangue, ele faz parte, tá? Talvez o que as pessoas veem na internet, existem muitos vídeos, né? A pessoa geralmente não mostra essa parte sacrificial, porque geralmente ela é feita nas entrelinhas, né? É algo mais fechado, tá bom? É algo mais interno, né? Mas existe muita coisa que mostra. Aí geralmente depois ali que já está naquela questão das gírias, né? Que a pessoa fica rodando, aí a pessoa fala, muitas igrejas é igual terreiro. Nada a ver. Ali eles estão rodando pro diabo. Estão possuídos, né? Quando eu digo rodando pro diabo, eu não digo que a pessoa que está possuída por um Exu volta a retornar. Que está ali com o orixá, ou que está com algum caboclo, algum guia, que ela está possuída por diabo. Eu digo que aquela adoração, pela minha fé cristã, pela luz da palavra de Deus, tá? Que inclusive todas as religiões da face da terra, inclusive as religiões que derramam sangue, de animais, de cabra, de bode, de boi, de bezerro, eles aprenderam isso dentro da Bíblia, tá? Eles aprenderam isso dentro das escrituras sagradas, porque dentro da escritura sagrada, antigamente havia holocaustos e sacrifícios, porque a gente não tinha Cristo, tá? Então, só desmistificando aqui, que tem uma bagunça, tem um monte de gente que não sabe de nada, fica falando que igreja evangélica imita terreiro. Pelo contrário, são eles que imitam as coisas que aconteciam e acontecem dentro das igrejas, só que eles fazem isso ao diabo. Não significa uma pessoa que está dentro da igreja, que está girando e rodando, é claro que tudo tem que ter ordem, né? Tem que ter decência dentro da instituição sagrada chamada casa de oração, que é a igreja física, né, o templo físico. Tudo tem que ter ordem, tem que ter decência, pastor? Tem. Só que a gente sabe que isso, ele não pode dizer isso, né? Tem um profeta que vai e fala em língua, e na hora que ele está falando em língua, entrega uma revelação, ele pula e roda. A gente não tem esse hábito, esse costume na Igreja Mundial do Poder de Deus, e muitas igrejas neopentecostais não têm, que as igrejas mais pós-modernas, né, que foram geralmente criadas aí depois da década de 50, 60 para frente, a gente não tem esse costume, né? Mas também a gente não critica e não condena ninguém que tem esse costume, porque cada um serve e honra a Deus da maneira que se sente bem, que tem aquilo ali da paz de Deus, né? Pois bem, a goétia, a bruxaria, a feitiçaria, os terreiros entenderam que é com o derramamento de sangue que se faz acordo, que se agrada os espíritos. Demônio gosta de sangue, tá? Espíritos gostam de sangue, pastor? Gostam. A vida espiritual, na verdade, presta atenção, muita atenção no que eu vou te dizer, ela só é acessada realmente através do sangue. Por isso que até cristãos, quando vão orar, têm que entender o que Jesus falou. Eis que eu vos faço a vós um novo e vivo caminho, feito através do sangue. A pessoa só vai até Deus de verdade se ela estiver lavada e remida no sangue de Jesus. Se ela pedir não só o perdão de Cristo, mas pedir o sangue de Cristo para cobri-la, porque o sangue dele é santo, né? E as pessoas não entendem essa parte da oração, e muitas pessoas ficam só orando, Senhor, me abençoa, me guarda, nunca teve uma experiência real e verdadeira com Deus, tá? Então na goétia salomônica, bruxaria, feitiçaria, seja qual for o segmento, seja áfrico, seja egípcio, seja europeu, seja segmentos de ordens, todos vão haver derramamento de sangue, tá? Talvez alguns não são típicos, né? Alguns são mais atípicos, ou seja, são só de vez em quando que a pessoa vai derrama sangue,
cerimônias já especificadas, uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas vai haver o derramamento de sangue, tá? Existem seitas mais pesadas que derramam sangue humano, algumas de criança, mas na sua maioria das religiões afros, realmente é mais sangue de animais mesmo, né? Porque o que eles querem é agradar os espíritos, né? Chamado orixás, exus e tal. E com isso, esses espíritos sendo agradados, consagrados, porque o espírito, quando derrama o sangue, ele não só recebe o sangue, ele recebe a vida. Sangue é vida, para quem não sabe, né? Por isso, quando o sangue é derramado, os espíritos, eles sugam. Por isso que muitos sacrifícios que são feitos, geralmente a pessoa fica ali, amolando a faca, até o animal ele fica aflito com aquilo ali os espíritos sugam, né? O sacrifício de crianças também, tempo atrás aí eu estava fazendo um estudo, né, de religiões aí antigas, que fazem até hoje sacrifícios de crianças, e a mesma coisa é feita, né? Ali às vezes a criança vai ali, eles dão um tapa na criança, faz alguma coisa, dá um furinho na criança, a criança fica... Então aquele medo, aquele pavor da criança inocente, e isso, depois ainda que o sangue é derramado, isso gera um poder extraordinário no mundo espiritual. Tanto para os demônios se agradarem e se alimentarem, né? Porque demônios, eles se alimentam de maldade, para quem não sabe, tá? Eles se alimentam de reclamação, de murmuração. Demônios se alimentam de sofrimento, de pecados, tá? Tudo isso fortalece um demônio, fortalece uma egrégora, uma egrégora demoníaca na vida de uma pessoa, tá? Pois continuando, a Goétia salomônica atual e a Goétia também, não tem como as pessoas dizerem, não, eu não tenho pacto com o demônio trabalha para mim. Essa está iludida demais da conta. Só da pessoa entrar ali no ciclo, tá? Só da pessoa entrar ali ela entrar ali no ciclo feito, né? E já ver o sangue derramado e as figuras, né? Aquelas figuras são egrégoras. A pessoa entra dentro do ciclo e ela já tem uma aliança, ela já tem um acordo. Assim que entra, tá? A pessoa pega aquele tabuleiro, pastor, eu não joguei, mas eu estava ali presente. Se você estava ali presente, tá? Aquela egrégora te conectou. O que são egrégoras, pastor? Egrégoras são pontos de contato que ligam a pessoa a um espírito ou a um lugar no mundo espiritual. Tem vários lugares no mundo espiritual. Existem limbos, existem, por exemplo, o terceiro céu é uma dimensão no mundo espiritual, que é o trono de Deus, aonde está Deus, os anjos e tudo mais. Aqui embaixo tem anjo também, aqui embaixo tem a presença do Espírito Santo na gente, aqui embaixo tem muitas manifestações espirituais, aqui embaixo tem espíritos malignos, tem demônios, mas a Bíblia fala que eles estão também aqui no segundo céu. Segundo céu, Satanás instituiu o trono dele, tá? É bíblico, pastor? Quando a gente vê que segundo céu é lugar de guerra, de batalha, né? E tudo. E eu geralmente, quando eu já fiz muitos jejuns, alguns eu posso falar, outros não. Geralmente quando eu estava dentro de alguns jejuns, eu já tive experiência nesses mundos, tá? Dimensão espiritual não tem nada a ver com dimensão astral. Cada uma é uma, tá? Cada uma é uma coisa. O pessoal da bruxaria, da feitiçaria, eles entendem bem isso aí, né? Eles viajam astralmente, por isso que tem cristão que fica, sai demônio, vai embora demônio, não sei o que demônio nunca sai. Mas ele está sendo atormentado talvez por um espírito de um bruxo. E só é atormentado por espírito de um bruxo por quê? Porque não cumpre a Bíblia, né? Se fosse ali, pegasse o óleo da unção, ungisse a vida, ungisse a casa, né? Se fizesse o que a Bíblia ensina, eu mesmo vou consagrar um sangue do Cordeiro. Se você sabe que você tem jurado espiritualmente por alguém te odeia, por que você não faz isso na sua casa? Não cria um decreto no mundo espiritual, não abre no mundo espiritual uma legalidade para os anjos te protegerem. Não, Deus sabe tudo que eu preciso, Deus sabe tudo que eu quero. Deus não sabia também tudo que Abraão queria? E ele não ouviu da boca dele que ele queria um filho? Né? Pois nem tudo que... Deus sabe de tudo, Deus sabe só o que você precisa não, Deus sabe que o mundo inteiro precisa.
Mas no mundo espiritual é cheio de legalidade. Você tem que abrir, tá? Legalidade para Deus poder te abençoar através do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Pois bem, o búzio, que é jogado ali para os orixás revelarem, né? O futuro das pessoas que vão ali buscar. O búzio é uma egrégora, é um ponto de contato. A bola de cristal, né? Que seja a vidente ou qualquer outra sacerdotisa ou sacerdote que olha, ela é uma egrégora, é um ponto de contato que a pessoa olha ali, a pessoa já tem aquele dom. Só que aquilo ali é um ponto entre a pessoa e a outra, tá? Então toma muito cuidado. Tem pessoa que tem livro de espiritismo dentro de casa, isso aí não é uma egrégora. Você não entende o que você está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Acã roubou uma coisa que não pertencia a ele, uma coisa que era amaldiçoada de uma tribo que servia demônios. E a consequência de Acã ter escondido ali, tanto a capa, né, as roupas de festa, tanto ali os objetos que Acã escondeu, todos tinham uma consagração a demônios. E a consequência daquilo ali foi o quê, pastor? Foi o quê? Foi o quê? O povo inteiro de Israel pegou uma chaga maligna na perna, foi amaldiçoado. Quando foi descoberto que a resenha que Acã fez, que estava guardando aquele debaixo da tenda dele, acabou a praga em Israel. Acã teve que ser eliminado, né? Que antigamente era assim, e a praga acabou. Por que a praga nunca cessa na vida de muitos cristãos? É uma correntinha consagrada a algum lugar, a uma entidade, tá? Não se engane. Cada santo, eu respeito cada religião, e eu tenho até temor de falar, porque eu já conheci muitos católicos e conheço parentes meus católicos que dão às vezes um banho de 10-0 em muitas pessoas que frequentam igreja evangélica, tá? Eu sou cristão, sou evangélico também. A minha fé é baseada nas escrituras sagradas, né? Baseada na Bíblia Sagrada. Só que a gente vê que muitas pessoas usam só a igreja para estar dentro da igreja. Na verdade, não tem espiritualidade nenhuma, não tem comunhão nenhuma. Aprenderam ali dentro de uma igreja a como se portar de uma maneira como folha, se parecer cristão, usar um tipo de roupa, ter um tipo de linguajar, passar a falar alguns trejeitos do nome de Jesus, algumas siglas, né, a respeito ali da fé e tudo, e decorou uns 10 versículos da Bíblia e talvez já acha que é cristão, mas não é. O cristão, ele tem conduta, tem exemplo, tem respeito, e com todo respeito eu falo aqui a respeito não da religião católica, né, porque a religião católica em si eu não tenho admiração, não tenho respeito, mas dos católicos em si, que são seres humanos e são almas, né, eu respeito. Mas a pessoa fez ali um acordo com uma entidade, fez um acordo com um santo. O que é um santo, pastor? Um santo se tornou um príncipe. Aquele santo de barro que está ali, ele não é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, não. Mas ali a pessoa pode receber muitos e muitos sinais por através daquela imagem. Porque por trás daquela imagem passou a reinar um príncipe. Cada pessoa vai adorando, vai exaltando, vai assim, ó, vai sugando. E quanto mais adoração recebe um principado, um príncipe, né? Que essas imagens se transformaram em principados, foram ali empoderadas, né? Com adoração, com sacrifícios, com honras, devoção, votos, pactos, acordos em cima dessas imagens. Então ali existe sim uma execução, tá? Até porque se eu falasse que não acontecia nada, eu seria tolo, né? Porque eu mesmo já vi muitas pessoas alcançarem graça. Só que é o seguinte, a pessoa vai alcançar a graça, entre aspas, e depois vai ser cobrado um preço também, tá? Vai ser cobrado um preço. Tudo tem um preço a ser cobrado. O único que não vai te cobrar um preço de você servi-lo e honrá-lo é Deus. Mas até o próprio Deus, ele vai cobrar um preço da pessoa se a pessoa fizer coisas erradas, né? A lei da semeadura. Uma pessoa plantar, ela vai colher, né? Então, eu conheço muitos católicos que são extraordinários, pessoas iluminadas, bondosas, amorosas, e me candidato a dizer aqui, tá? Me candidato a dizer que elas vão ser julgadas também. E a Bíblia diz que o que salva é o amor. Se o que salva é o amor, eu tenho toda a convicção de dizer que muitos que eu conheço serão salvos, tá? Vão passar talvez ali por um fogo, vão passar ali, entendeu? Por algum tipo de julgamento,
mas acredito sim na salvação de muitos católicos, viu? Essa é a minha opinião. Talvez vai chover um monte de gente falando aí, e comentário que eu tenho que apagar, né? Às vezes não posso deixar, mas é isso mesmo. Alianças e acordos são feitos, né? Por exemplo, a pessoa, eu vou ter que fazer 2 vídeos desses, 2 ou 3, tá?